Vamos retornar, pessoal, terminando, né? Nós ainda temos muitos conteúdos para tratar sobre a prova no processo penal. Então, agora vamos falar, já falamos sobre o princípio da oralidade, já falamos sobre o princípio do contraditório, né? Já falamos sobre a comunhão das provas e agora vamos falar sobre o princípio da publicidade com relação à prova, tá? Bom, o princípio da publicidade, vocês sabem, lá na Constituição, né? Os atos devem ser públicos, com exceção daqueles que devam, em razão de sua pertinência, guardar algum sigilo ou segredo, né? Como forma até de permitir um melhor controle social das decisões do judiciário, tá? Ou seja, o que significa isso? Em suma, a regra é a publicidade, a exceção é o sigilo, né? Em alguns casos, né? E esse sigilo, pessoal, muito cuidado. Esse sigilo nunca, tá? Ao contrário do que às vezes, né, as pessoas já gostam de imaginar. Sigilo, processo kafkaniano, ninguém vai poder se defender. Não, nós estamos falando de um sigilo externo, né? O professor Chocani sempre fala sobre isso, sigilo externo. Nós estamos falando de um sigilo, né, midiático. Então, nunca num processo judicial nós teremos um sigilo. Pessoal, a doutrina apresenta as duas hipóteses de princípio da publicidade, tá? A publicidade geral, tá? Que é aquela que não comporta exceções, né? Acessível a todo o público externo, por assim dizer, do processo. E a publicidade específica, que é aquela que só vai incidir, claro, de uma forma por exceção, mas permite que os atores processuais que estão participando daquele processo tenham sim acesso aos autos, tá? Então, nós não podemos ter no processo penal, não podemos admitir no processo penal brasileiro nenhuma espécie de processo sigiloso para todas as partes. Nós podemos admitir o sigilo para o público externo, para as partes externas, mas para, por exemplo, Ministério Público, defesa, acusado, nós temos que ter acesso, com exceção com exceção da exceção, né? Com exceção das regras legais específicas, né? Por exemplo, acordo de colaboração premiada, há uma exceção legal prevista, né, de que o co-réu não vai ter acesso aos termos do acordo, né, antes de documentado, enfim. Então, nós temos as exceções legais, né? Mas, de uma forma geral, obviamente que isso não é possível dentro de um processo do sistema acusatório, tá? Então, muita atenção com relação a isso. E diz a nossa Constituição que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem, né? Então, o que se pode restringir, na verdade, é essa publicidade geral, a publicidade externa, tá? E a publicidade interna, em determinadas situações legais previstas, né? É possível apenas parcialmente, em determinados momentos, posteriormente com o contraditório, tá? Muito cuidado, porque nós temos aquela questão, né, de que a prova, quando ela foi produzida, ela vai para o processo, e aí tem que ter dada publicidade, né, no mínimo a publicidade interna para as partes, e enfim, se o processo for aberto ao público, a publicidade externa. Agora, na situação, por exemplo, da interceptação telefônica, que é uma prova cautelar, né? Percebam que enquanto ela estiver sendo produzida, né, essa prova cautelar, ela pode ficar restrita, né? Agora, foi produzida, juntou o processo, então vai ser dada publicidade, né, às partes, inclusive ao interceptado, tá? É o conteúdo, inclusive, da súmula vinculante, né? De que todos os elementos que já estão encartados, inclusive as provas produzidas, devem ser de acesso, de alcance, né, da defesa do réu, tá? Então, muita atenção com relação a isso, ok? Agora percebam, pessoal, uma questão importantíssima e até tem sido assim, muito relevante em termos do que tem acontecido na nossa sociedade, né? É realmente dos crimes contra a dignidade sexual, né? Que o artigo mesmo 234b dispõe que nos crimes contra a dignidade sexual, eles vão correr em segredo de justiça, observada a privacidade do ofendido, ou seja,
o acesso interno, né? A publicidade interna é, claro, permissível, possível né, é a regra, mas a externa, para, né, as partes externas do processo, ela será restringida em razão da intimidade da pessoa, né, e do crime contra a dignidade sexual, tá? E uma questão muito interessante, até fica, quem sabe, de sugestão para quem estiver trabalhando cientificamente com isso, produzir artigos, monografias, enfim, é como compatibilizar essa questão da proteção da dignidade sexual, do sigilo, né, do processo criminal com essa proteção do bem jurídico, né, dignidade sexual, com os atos virtuais, né, porque nós temos acompanhado a questão de vazamento, né, de dados de audiência, de gravações de audiência, né, então é uma questão muito interessante como a gente compatibilizar com a segurança nesse ponto, tá? Bom, pessoal, então, e esse segredo de justiça, ele vai ser determinado, né, pelo juiz, inclusive o juiz tem que tomar todas as providências para assegurar, né, esse segredo de justiça com relação aos crimes que pedem, né, que a própria lei traz essa necessidade, tá? Então, muita atenção com relação a isso. Eu trouxe os dispositivos aqui para vocês darem uma olhada no material de uma forma mais completa, ok? Pessoal, vamos então passar para o princípio da não autoincriminação. Esse princípio é muito famoso. Inclusive, eu vou contar uma curiosidade para vocês, que eu nem pensava em ser promotora ainda, né? Mas na minha faculdade, né, terminando a faculdade, o meu tema de monografia foi sobre esse princípio, né? Que tem o nome latim nemo tenitur sede tegere, né? Então, a minha monografia foi sobre esse princípio, tá? E na época, na verdade, nem se discutia muito, né? Eu vou contar agora, vocês vão conseguir calcular a idade. Tirando pelos cabelos brancos aqui, né, que não deu tempo de retocar a raiz, vocês já vão conseguir calcular. Mas, enfim, na época estava se discutindo a questão ainda da Glória Trevi, não sei se alguém vai lembrar disso. E começou a se trazer essa discussão do princípio da não autoincriminação. Bom, discuti isso na monografia e posteriormente isso foi tomando uma grande repercussão, né? E aí hoje já é um princípio bem conhecido, um desdobramento bem conhecido, né? Desse princípio é o direito ao silêncio. Então vamos lá. O princípio da não autoincriminação, né? Esse nemo tenitur sede tegere significa que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, tá? Não é a mesma coisa que direito ao silêncio. Por quê? Porque o direito ao silêncio é uma parte deste princípio, tá? Nós temos o gênero, que é o princípio da não autoincriminação, cuja espécie, né, uma das espécies é o direito ao silêncio, tá? Então, esse direito ao silêncio está previsto na Constituição, tá? Sendo, então, uma dessas decorrências do princípio da não autoincriminação. Agora, o princípio mesmo amplo da não autoincriminação a gente vai encontrar no Pacto Internacional dos Direitos Civis, na Convenção de Direitos Humanos, tá? Consiste ele o quê? Numa possibilidade de o réu, né, da defesa, utilizando-se desse princípio, de não contribuir para uma prova, por exemplo, que vai ser produzida, que foi requerida, né, digamos, pela acusação, que vai ser produzida, e que ele pode se valer, né, da sua inércia, da sua passividade para não produzir aquela prova e se prejudicar, tá? Então, uma questão muito debatida é o quê? Reconstituição, né? Na reconstituição, a reconstituição pode ser uma espécie de prova, né? Prevista lá no CPP, enfim, a reconstituição do crime. Em algumas reconstituições, claro, todas seria importante a participação do réu, mas tem algumas que é essencial, né? E aí a discussão é, o réu é obrigado a participar ativamente dessa reconstituição? E se essa reconstituição acaba fazendo prova contra si, né? Então, isso foi muito discutido e prevaleceu o entendimento, né, de que ele não é obrigado a participar ativamente dessa reconstituição, né? Enfim, que pese seja um grande prejuízo, né, para o próprio processo e materialidade do crime, tá? Mas nós temos o princípio da não autoincriminação. E dentro desse princípio, como eu falei para vocês, nós temos o direito ao silêncio, que é um dos grandes desdobramentos desse princípio, né?
silêncio no interrogatório, né, que vocês sabem que o silêncio do réu no interrogatório não pode prejudicar a sua defesa, né? Pode não auxiliar, mas também o juiz não pode interpretar negativamente esse silêncio, né, como um elemento valorativo negativo, dizer, olha, né, o réu está expressando a sua culpa porque não está falando, porque está utilizando o direito ao silêncio. Isso não pode, né? Claro que às vezes é muito mais interessante estrategicamente. Pessoal, isso é uma coisa que eu acho extremamente importante. O processo penal, ele tem as suas vertentes estratégicas, tá? Então, tanto a acusação, eu falo isso tanto para o Ministério Público quanto para a defesa, nós temos que aprender a pensar na prática estrategicamente o processo penal, né? Então, eu vejo muitas vezes, assim, um caso prático, a defesa chegando e falando para o réu, né? Você vai ficar em silêncio, você vai ficar em silêncio, você vai ficar em silêncio. E aí eu olho assim, eu falo, gente, eu não tô acreditando nisso. Sabe por quê? Porque muitas vezes é melhor pro réu ele falar. Porque se ele fala, ele dá a sua, digamos, versão do seu álibi, né? E tem, por exemplo, uma testemunha. Como ele é o último a falar, ele já sabe disso. Então tem uma testemunha que corrobora o álibi dele, que fala que ele não estava ali na hora do crime, por exemplo, né? E ele vem e fala que ele não estava na hora do crime. Então, ele já viu tudo que foi produzido e ele corrobora uma das teses defensivas, é muito melhor para ele falar, porque ele vai, né, ter mais um elemento. Nós temos o interrogatório e a fala de uma defesa, de uma testemunha, por exemplo. Vocês percebem que estrategicamente tem horas que é muito melhor falar. E aí, se ele vem e fica em silêncio, estrategicamente para ele não é tão interessante, né? Então, é um direito, mas eu acho que as partes precisam entender, né? E eu vejo muitos advogados errando nesse ponto, errando mesmo, tá? Principalmente no tribunal do júri. Em orientar a ficar em silêncio, porque não prejudica, mas na verdade também não vai ajudar, né? Enfim, então, direito ao silêncio, né, existe, é um direito, uma parte específica do direito à não autoincriminação, que não pode seu silêncio ser prejudicial ao réu, tá? Valorado negativamente, digamos assim, o próprio silêncio. Pessoal, ainda com relação a desdobramentos, né, do direito ao silêncio, o STF, uma questão que também foi muito debatida na época da Lava Jato, né, os senhores devem lembrar, foram as questões das conduções coercitivas para prestar esclarecimentos, tá? E aí, o STF já declarou que a condução coercitiva do réu ou do investigado, né, para o seu interrogatório, não foi recepcionada pela Constituição, porque restringe, né, não só a sua liberdade de locomoção, mas também em razão de vulnerar o princípio da não culpabilidade, né, da presunção de inocência, e também, né, de poder ferir aí o princípio da não autoincriminação, tá? Então, se aquele autuado, né, os senhores devem se lembrar que teve toda uma repercussão com relação aos investigados que eram conduzidos para a Polícia Federal para prestar esclarecimentos, né? Então, vejam bem, não teria sentido, né, eles serem obrigados a irem à delegacia se eles podem lá utilizar o direito ao silêncio, né? Então, o STF, depois de uma grande repercussão, entendeu que eles não são obrigados, né, a serem conduzidos. Essa condução que estaria respaldada no 260 seria uma condução não recepcionada pela Constituição, porque eles podem utilizar o seu direito ao silêncio e permanecer, né, silentes, tá? Então, e o mesmo raciocínio, inclusive, se fez com relação a alguns atos, como já citado, a questão do comparecimento na reconstituição, né? Existe uma tese de que o réu era obrigado a comparecer na reconstituição, em que tese não era obrigado a atuar ativamente na reconstituição do crime, tá? Mas hoje já tem muitos precedentes justamente com o mesmo sentido, né? De que o réu não é obrigado a comparecer, justamente porque ele tem o direito ao silêncio, tá? Então, muita atenção com relação a essas questões, ok, pessoal? Bom, vamos fazer um brevíssimo intervalo, tomar aquele cafezinho para dar uma acordada, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre o tema que é o quê?
o princípio, né, o último princípio que nós vamos abordar e que é extremamente relevante, que é a vedação das provas ilícitas. Então, eu te espero daqui um pouquinho.